Oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha, e este vídeo eu já vou falando para você. É se você estiver noivo, se você estiver namorando ou se você estiver solteiro também. Esse vídeo é para você. Quando eu ainda estava solteira, eu gostava muito de assistir vídeos sobre casamento, vida de casada, e muita coisa eu aprendi antes mesmo de começar a namorar. Então, todo aprendizado é bem-vindo, que uma hora você vai aplicar no seu relacionamento. Não se esqueça de deixar o seu like. Ô, gente, por favor, dê o seu like aí para que esse vídeo chegue para outras pessoas também. E aqui eu vou falar com vocês. Existe batalha espiritual no noivado, gente, e que eu não sabia. Eu só descobri quando eu estava ali passando. Eu vim aqui no YouTube para ver se tinha algum vídeo, não tinha. Eu procurei no Instagram e tudo e não achei nada. Ninguém fala sobre. É tipo assim, eu passei, não vou contar para fulano de tal, não. Mas eu tô aqui para contar para vocês. Então me considerem uma amiga, porque o que eu vou falar aqui é muito real. E algo muito sério, eu quase terminei o meu noivado. Ninguém sabe disso, mas é verdade. Espantaram? Pois é, então fica até o final do vídeo para vocês verem. Gente, a batalha espiritual no noivado não é brincadeira. E a gente vê assim que desde para iniciar um namoro cristão, o inimigo já tenta ali terminar com tudo, porque ele sabe que o objetivo de um namoro cristão é o casamento. E o casamento é um plano de Deus, a família é um plano de Deus, a família é uma bênção, mas o inimigo não quer isso, ele não deseja isso. E quem pensar que não vai passar batalha espiritual no namoro, no noivado, tá muito enganado. E no meu relacionamento, eu tive experiência sim, que eu passei e conversando com outras pessoas que também passaram a mesma coisa. Eu lembro de um momento que, na época, o meu noivo, né, que hoje é meu marido, ele estava assim, não tinha acontecido nada. Ele estava triste, ele estava passando por algo assim, sem ter motivo. E eu também estava da mesma forma. Só que ninguém quis se abrir para o outro naquele momento assim. Gente, é algo assim. A gente sabe organizar casamento, já é algo bem estressante e tal, mas vem uma batalha muito grande por cima disso. E às vezes a gente quer parecer que tá tudo bem, mas aí a gente conversando, que a gente sempre conversou muito, e falou que não estava bem nem nada, e não tinha motivo. E meio que a gente sentindo frio, sabe, um com o outro. E eu também estava assim. E nisso a gente orou junto, eu acredito que jejuou também, eu não lembro mais. Mas aí a gente viu que depois que a gente orou, passou. Aí a gente percebeu, nossa, é uma batalha. Então, algo que a gente passava muito era o afastamento, sem briga. A gente nunca brigou no namoro, no noivado. Então, mesmo sem brigar, às vezes a gente sentia que um estava frio com o outro e sem ter motivo. Aí era só orar, a gente, que tudo assim resolvia. E ninguém falava sobre isso. Gente, eu acho impressionante. Eu procurava, meu Deus, como que ninguém fala? Parece que quando você vai noiva, coloca uma aliança aqui dessa mão aqui, piora as coisas. O inimigo tenta mesmo afastar o casal. Então já deixo uma dica para vocês, o diálogo, sabe? Tá passando por qualquer coisa, não aconteceu nada, fale ali com o outro. Porque às vezes um vai ficar estranho com o outro, sem saber o porquê tá assim, aí gera aquele climão e nada tá acontecendo, é apenas uma batalha espiritual. E outro ponto também, que conversando com outras pessoas que eu vi que também já passaram por isso, é bater aquela dúvida imensa. Meu Deus do céu, será que essa pessoa mesmo que eu vou me casar? Você já teve ali o direcionamento de Deus, já teve a bênção dos pais, do pastor, mas começa do nada surgir aquela dúvida. Ai, será? Não, será que eu não estou fazendo a escolha errada, não? Eu passei por isso. Meu marido também passou por isso em relação a mim. Só que às vezes ninguém fala, né? Não vai falar um com o outro. Mas a gente passa por essa batalha sim. Se você está no noivado, tá pensando, nossa, será que é essa pessoa mesmo que eu vou casar? Você pode passar por isso sim. E não é só eu como casal, outro casal de amigo também comentou com a gente a mesma coisa, que também passaram por isso. Então eu acredito que isso traz assim um alívio, né, para você saber que é normal, mas
você também tem que ter discernimento. Se isso está surgindo assim à toa, sem motivo nenhum, é uma coisa. No meu caso foi assim. Agora, se você já vê sinais aí da pessoa é ignorante com você, é isso, é aquilo, tá te mostrando ali, no casamento vai piorar. Então aí já é uma resposta de Deus para você até mesmo terminar o noivado. O que eu sempre falei durante o meu namoro, olha, nem que você termine comigo uma semana antes do casamento, se for necessário, do que a gente terminar um casamento. Então a gente sempre foi muito madura em relação a isso, em relação se fosse necessário terminar um namoro, um noivado. Então, meu noivo na época nem entendia quando eu falava isso, mas depois ele também passou a compreender, sabe? Então a gente isso em mente. Se for necessário você terminar um noivado, é muito melhor do que depois terminar um casamento. Porque se a gente casa, a gente quer o casamento é para a vida toda. E teve uma época que a batalha foi tão grande que eu repensei, eu falei, será mesmo que eu vou me casar? Eu cheguei a pensar, foram uns 2 dias ali, eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou não. Então a gente já estava com tudo pago e tal, mas mesmo assim ele me respeitou, né? A gente passou por uma e toda a batalha que a gente passava, a gente vinha mais fortalecido. Aquele vínculo, sabe, aumentava muito mais. Eu sempre percebia isso, eu via como que era uma batalha espiritual, porque a gente passava por essas situações assim, de afastamento, de esfriamento, de dúvida, muita coisa acontecia assim, perto, sabe? Aí quando passava aquilo, a gente orava e tudo, aí vinha assim, aquela conexão ainda maior, a gente mais amigo, a gente mais próximo, tanto de Deus quanto um com o outro. E a gente via, nossa, mais uma batalha a gente venceu. Então, durante todo o noivado é assim. E quando chegar o casamento também, gente, vai ter batalha espiritual no casamento. O inimigo desiste? Não desiste. Ele não desiste da sua vida, não desiste do seu casamento, da sua família, mas é a gente está ali alicerçado com Cristo que tudo dá certo. E eu lembro também que na semana do casamento, eu até pedi oração para minha tia me ajuda. Minha tia, ciclo de oração, dirigente ciclo de oração, a irmã do Coque. Eu pedi ela ajuda em oração, que a batalha estava tão grande, porque já tinha chegado a semana do casamento e eu não estava me sentindo animada, não estava feliz, aquela coisa ruim. Gente, era um peso horrível que a gente estava sentindo. Só que a gente sentia no próprio corpo. Eu e meu noivo, a gente passou por isso, um desânimo na semana do casamento. Mas é porque Deus já tinha algo incrível ali naquele dia, nosso casamento foi lindo. Então foi um desânimo muito grande que a gente passou. E eu lembro que eu pedi oração para minha tia num dia, quando foi no outro dia, eu já estava outra pessoa, já estava tranquila. E ao mesmo tempo eu me culpava. Eu falava, meu Deus, eu orei por isso, eu estou vivendo meu sonho, eu estou me sentindo assim. Ao mesmo tempo, aquela batalha vinha sentimento de culpa, sabe? Como se fosse ingratidão, mas era uma batalha espiritual muito pesada. Eu lembro também uma vez que o David foi na minha casa, na casa da minha mãe, a gente passou ali aquela tarde toda juntos ali, minha mãe ali com a gente, só que era algo assim pesado. A gente sentiu um peso tão grande que ele estava com vontade de ir embora. E o tempo que a gente estava junto no namoro assim era tão bom, a gente queria estar perto um do outro, e ele sentiu algo tão ruim, um sentimento tão ruim, e isso estava também perto do casamento. Então é algo assim que a gente tem que orar, a gente tem que vigiar. A gente também sabe que tem muitas pessoas que torcem contra. A gente sentiu muito isso também. A gente tem consciência disso, de quem era contra o nosso relacionamento. Então, até isso também eu colocava em oração. Tanto que no dia do meu casamento eu orei pelas pessoas que fossem até lá. Eu falei com o Senhor, Deus, não deixe ir pessoas que às vezes vão só por curiosidade, tem gente que vai só para comer. Falei, minha gente. Eu orei ao Senhor que fosse ali só quem realmente gostasse da gente, quem realmente torcesse pela gente, e tantas pessoas que nem foram, sabe? Então, até isso eu entreguei nas mãos do Senhor e eu vi o cuidado dele com tudo. Então, o noivado não é brincadeira. Um relacionamento cristão não é brincadeira. Passa por batalha espiritual, sim.
Se vocês tiverem dúvidas, sabe? Você tiver aí em um noivado, estiver passando por algo, mande aí para eu estar respondendo, ou então algum vídeo que você quer ver aqui sobre casamento ou qualquer outro assunto. Eu vou ser aqui amiga de você, sabe? Aquela coisa que eu queria ter ouvido de outra pessoa e não teve ninguém para me falar. Eu descobri sozinha. Então, aquilo que eu puder te ajudar, eu vou fazer isso. Porque aí você vai passar mais tranquilo. Quando você estiver passando por uma batalha, você vai saber, sai pra lá, Satanás. Paola já me falou lá esperando em Deus. Então, que Deus te abençoe. Deus abençoe seu relacionamento, seu noivado, se você for noivo, se você estiver namorando, seu casamento, se você ainda é solteira, que o Senhor te abençoe. E saiba que tudo no final dá certo. Você confiando em Cristo. E que é Satanás perto de Jesus? Não é nada, é um derrotado. Nós temos o Senhor que luta conosco e por nós. Então, ele está mais que derrotado e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.